Graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo para aprendermos lições maravilhosas, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo e a graça de Jesus alcance as nossas vidas nesse dia. Sabe, queridos, estamos aprendendo sobre a vida de José e esse personagem é fenomenal. Nós precisamos aprender hoje de como José, os passos que José deu para chegar ao topo, mas os desafios que ele enfrentou. Nós vamos aprender mais um aspecto da sua vida hoje. Abra sua Bíblia, então. Nós vamos primeiro ler e logo em seguida vamos abrir a palavra de Deus. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, estamos na tua presença e queremos ouvir a tua voz. Fala o nosso coração, Senhor. Sem ti nada somos. É por isso que nós oramos a ti, para que o Espírito Santo esteja em nossa vida, em nome de Jesus, amém. Olha só, aqui Gênesis, vamos lá, Gênesis capítulo 37, Gênesis capítulo 37, nós temos que os irmãos de José venderam ele, e aí nós vamos chegar, por exemplo, no verso 26, diz assim: então disse Judá, José já estava jogado no poço, eles queriam matar José, mas Rubem já tinha intervido para eles não fazerem isso, e aí eles estavam ali, José pedindo, rogando para que eles pudessem livrá-los, porque ele era ainda 17 anos, não tinha nenhum mal contra eles, mas os irmãos tinham um mal muito profundo, eles odiavam a José. Por quê? Porque o seu pai o amava, o protegia, e José sonhou 2 vezes e aquilo os deixou muito irritados. E aí quando José vai os encontrar, e aí os encontra em Dotã, que eles estavam apacentando por conta de dificuldades climáticas, eles estavam em outra região. Aí quando eles veem José, eles então pegam José e o jogam em um poço que não tinha uma cisterna, não tinha água, mas era profundo. José não conseguia sair. José de muito tempo ali rogando para que os irmãos tirassem dali. Aí estava passando ali uma caravana dos midianitas, descendente de Esaú. Então eles decidiram vender, e foi por sugestão de Judá. E olha que Judá, foi a partir de Judá, mas nós vamos chegar bem lá na frente, que Jesus nasce. Jesus é um judeu, como descendente de Judá. Judá foi o filho de Jacó, do qual nasceu Jesus. E aí nós temos então aqui esse texto, aqui a partir do verso 26. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão, esconder-lhe o sangue? Vendamos-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram. Então houve agora ali, eles concordaram, vamos vender. E aí o que acontece? Diz então o texto bíblico que a partir do verso aqui o 28, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, e estes levaram para o Egito. Pronto, aqui está. Quando Rubem chega, tenta encontrar no poço, não encontra. Aí eles venderam. Agora veja aqui o verso 36. Entremente os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Pronto, nós temos esse relato. No capítulo 38, a história que vai acontecer é só da vida de Judá, mas não vamos entrar nesse detalhe. Mas aqui é interessante que há uma pausa para contar sobre a vida de Judá. Aí, por quê? Porque o objetivo maior do diabo em todos os aspectos, desde quando entrou o pecado, é que Jesus não viesse para salvar a nós. E o diabo tentava de todas as formas para que Jesus não nascesse, porque Jesus é a solução dos nossos problemas. E aqui essa história vai narrar sobre isso. Mas quando a gente chega agora ao capítulo 39, nós temos qual foi o segredo para que José pudesse chegar ao topo. O que José decidiu? Quando foi vendido agora como escravo, José então vendido pelos seus irmãos,
sozinho, sem ninguém, sem o pai, sem os irmãos, muito pelo contrário, os irmãos agora com muito ódio. E agora, o que fazer? Ele então, diante dessa situação, ali amarrado, levado como escravo pelos midianitas, o que ele via? Cada instante, cada período, cada minuto, cada hora passando, ele via a distância das montanhas em que ele morava com seus pais. Ele então agora vai se afastando, mas uma coisa ele decide, ele podia ter decidido abandonar completamente a Deus, mas ele decidiu se apegar a Deus, porque ele sabia que era o único que podia ajudá-lo agora. Ele estava sozinho, sem seu pai, sem ninguém mais que pudesse ajudá-lo. Com 17 anos, ele então decide entregar completamente a sua vida e toda a sua dedicação a Deus. É esse o segredo de José, e esse será o meu segredo, o seu segredo. Se em meio aos problemas que nós enfrentamos, que são difíceis, talvez não seja nem parecido com o de José, mas nós precisamos decidir seguir a Cristo em meio a qualquer circunstância. Você já decidiu isso na sua vida hoje? Em meio aos problemas da vida, decidir seguir o Senhor em qualquer circunstância? Então José, quanto mais se afastava da sua terra, do seu pai, que a sua mãe havia morrido, do seu irmão Benjamim, quanto mais ele percebia que estava se afastando, mas ele decidiu se aproximar de Deus. Aqui está o segredo da vida. E no capítulo 39 a gente vai observar isso. Diz aqui, José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas. Aí o verso que eu tinha levado para lá, verso 2, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Por que o Senhor era com José? Porque José estava buscando o Senhor. Buscar-me-ei, diz Isaías, e me acharei quando me buscarem de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscarem de todo o vosso coração. Foi Jesus quem disse isso. E José fez isso aqui, ele buscou o Senhor de todo o coração, então o Senhor era com ele, porque José estava buscando. Aí diz o texto aqui, o verso 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Verso 5, e desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Aqui agora, verso 6, Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aqui está, meu querido, minha querida, nós precisamos decidir como José. Não importa o problema, não importa as circunstâncias difíceis que nós passamos nesse mundo e vamos passar. A de José foi uma das mais difíceis. Imagine, levado como escravo, sem nenhuma perspectiva, muito jovem, 17 anos, abandonado pelo ódio dos seus irmãos, vendido, e ele podia ver e lembrar da face de ódio, de horror dos seus irmãos que queria matá-lo. Mas agora, quando vendeu como escravo, a sorte de um escravo era pior do que a morte. Mas José decidiu seguir a Deus. Ele decidiu buscar o Senhor, porque ele acreditava, e essa é a palavra de Deus: buscar-me-eis e me acharei quando me buscarem. Então Deus era com José em todos os momentos, e Deus o abençoou, e a casa de Potifar foi abençoada, e José testemunhava de Deus, porque Potifar percebeu que depois da chegada de José, as bênçãos de Deus era real na sua vida, tanto em casa quanto no campo.
Queridos, aqui está o segredo. Se Jesus fizer parte da sua vida, você será uma bênção para você mesmo e para as pessoas que você se relaciona. E as pessoas vão começar a ver que Jesus faz parte da sua vida. Será que as pessoas já enxergam Deus em sua vida? Será que as pessoas já conseguem ver que as bênçãos, que a sua vida é uma bênção porque a presença de Deus é real na sua vida? Que Deus te abençoe e que você decida hoje, como José, fazer a vontade de Deus em meio às piores situações da vida. Mas você tem buscado ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Busque o Senhor e tenha certeza que Ele vai derramar as suas bênçãos na sua vida. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado por história como essa. Nós queremos te buscar a cada dia agora. Nós queremos ter o Senhor para que as tuas bênçãos caiam sobre nós, para que possamos testemunhar de ti. Nós oramos por Jesus. Amém.